Seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio. Bem-vindo, Espírito Santo, aonde começa a nossa temporada, que até eu falei da semana passada, ela teve data para começar, mas ela não tem data para terminar. E aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele, por si próprio, ele vai nos conectar a mulheres que tiveram suas vidas transformadas. E hoje a minha convidada que está aqui, ela é muito especial porque na primeira vez que eu a conheci, mesmo sem saber quem era, ela já me falou do Espírito Santo. Sem ao menos eu saber quem era, e ela, várias vezes na nossa conversa, ela citou. E uma palavra que ela trouxe, que eu levei para minha vida mesmo, que é eu me rendo, Espírito Santo, que foi onde eu usei diversas vezes nas minhas orações. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Acho que é o terceiro, quarto episódio que ela tá aqui, viu? Seja bem-vinda mais uma vez, Grazi. Ai, obrigada. Olha, eu já tô toda arrepiada aqui só de você falar, né? O Espírito Santo é um tema maravilhoso, né? Acho que não tinha como ser melhor. E é isso mesmo, né? Não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo, é sobre o que ele fez, é sobre o que ele faz, é sobre o que ele realizou na nossa vida. É sobre, eu também quero falar um pouquinho como a gente também se perde dessa intimidade, dessa conexão tão especial que é o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento, né? Ele tem essa missão, que é estar aqui conosco, que é nos consolar, primeiramente, né? Trazer aquele aquele lugar onde Deus nos colocou, mas que leva um tempo para a gente saber qual é esse lugar, leva um tempo para a gente reprogramar, renovar a nossa mente, para que os conhecimentos dele venham sobre nós, porque sim, é tudo sobre ele. E é Uau. isso que a gente vai falar. A tua história, né? Eu me lembro, assim, você citou várias vezes, né? Quem era a Grazi e quem hoje é a Grazi, depois, né, de todo esse... Eu digo que não é nem... Nós estávamos até falando sobre isso. Não é sobre conhecimento em si, não é sobre o que você sabe sobre ele, não é sobre isso. É claro que isso é muito importante também, você tem que saber, você tem que estudar sobre algo que você quer conhecer mais. Mas é mais sobre o que ele fez em você. E eu tenho certeza que aquele dia o foco não era isso, então você contou um pouquinho, já trouxe ele muitas vezes na nossa Uhum. mesa. Então hoje eu gostaria muito que você compartilhasse o que ele fez na sua vida, como que você teve esse acesso a ele? Você já conhecia? Porque para mim ele era algo inatingível, ele era uma energia que eu teria que ir em determinado local, provavelmente eu teria que ir numa igreja, eu não teria acesso a ele, pessoas escolhidas teriam esse acesso. Eu não tenho algo concreto para falar, na verdade, de quem eu achava que eu era uma bagunça na minha cabeça. Então, gostaria que você trouxesse essa clareza, né, para quem está nos escutando através da sua história. Sim. Então, você falou um ponto importante, né? Que o Espírito Santo é, será que eu tenho que fazer isso? Eu teria que ser isso? Como é que ele se manifesta? Então, geralmente, as pessoas, quando buscam a Deus, elas buscam uma imagem daquilo que elas acreditam ser Deus. E geralmente é o que eu tenho que fazer para que ele se manifeste. O que eu tenho que fazer para que Deus entre na minha vida? O que eu tenho que fazer? E a gente continua no modo do mundo, né? Daquilo que a gente já conhece. Eu tenho que fazer algo para conquistar isso. Eu tenho que ser essa pessoa para ter isso, que é a causa e consequência. A gente vive num mundo de causa e consequência. Só que o reino de Deus é outro reino. É outra história. Então a Bíblia diz que Deus nos tira do império das trevas para o reino do seu amor. Então, por que império das trevas? Porque aqui a gente vive configurado no mundo onde a gente é escravo, onde o que eu tenho que fazer é sempre a nossa pergunta. Então, essa escravidão do Egito, que a Bíblia conta que Deus tirou eles do Egito, é a nossa condição humana, que nós vivemos debaixo de essa vida de causa e consequência. Então a gente vive muito do que
Ah, aconteceu isso por causa disso. O que que eu tenho que aprender com isso? Então a gente vive muito numa escravidão e numa falta de liberdade, como se então se eu fizer isso vai acontecer isso, porque aquela vez eu fiz isso, passei por isso. Então a gente é escravizado por esse modelo. Então é o Espírito Santo que nos leva para fora desse modelo. E isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente passe a se render. A gente passe eu tenho muitas clientes que falam assim: "Ah, mas eu me sinto mal de não estar fazendo o que eu fazia antes, não estar buscando, não estar estudando, não estar aprendendo. Eu não me sinto confortável". Exato, ó. A gente tem que suportar uma mudança interna. Então, antes eu me sentia escravo, eu que tenho que fazer, eu que tenho que me santificar, eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que estudar. E ali o Espírito Santo não pode ministrar aquilo que ele veio fazer. E por isso que a gente até encontra Deus, encontra Jesus, mas não encontra o Espírito Santo. A gente pode passar anos na igreja, nesse modelo do ativismo, às vezes cuidando de pessoas, às vezes cuidando de todo mundo, mas não deixa o Espírito Santo fazer aquele trabalho interno, porque o interesse de Deus na nossa vida é a nossa alma. A Bíblia diz que as almas serão salvas, então é a nossa alma que precisa de salvação. Mas eu preciso saber que eu preciso de salvação. Então a gente fica naquele o que eu tenho que fazer, ai, agora, Deus, o que que eu faço? Daí a gente se perde o controle, a gente vai para aquele lugar, meu Deus, o que que Deus quer de mim? O que que eu tenho que aprender com isso? Ó, ainda a mentalidade de escravo. Então o Espírito Santo nos tira dessa mentalidade e nos leva para uma liberdade. Então, onde há o Espírito, há liberdade. A Bíblia diz isso. O Espírito nos leva para esse lugar de filhas. E como filha, eu tenho direito a uma herança. Agora, o escravo nunca alcança essa herança. Então, o que Deus tem para nós é algo muito maior do que a nossa mente pode entender. Mas quem vai dizer isso para nós é o Espírito Santo. Por isso, quanto mais a gente se rende, mais a gente conhece o ministério dele, que muitas vezes é como você falou. Eu até conheci a igreja, conheci isso, entendi, caminhei ali, mas o Espírito Santo não tinha se revelado na minha vida. E pode ser que tenham pessoas que nunca recebam essa revelação, porque elas vão viver dentro do modelo, mesmo que religioso, mas ainda no modelo de uma mentalidade de causa e efeito, de o que, que eu tenho que aprender ou o que, que eu tenho que fazer. O Espírito Santo nos liberta disso. E o Espírito Santo nos guia para o reino do seu amor, que é lá que nós construímos essa nova identidade de filha amada, porque foi assim que Deus decidiu se apresentar para nós, como Deus Pai. E como Pai, ele chama filhos. E ali o Espírito Santo começa. A Bíblia fala lá no livro de João, filhinhos. Então é assim que começa o nosso trabalho. Eu sou filhinho, daqui a pouco eu sou filha, daqui a pouco eu sei quem eu sou, daqui a pouco eu recebo poder e autoridade. Daqui a pouco o Espírito Santo já está governando sobre minhas emoções. Eu já não estou vivendo por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, eu já consigo ser guiada pelo Espírito, então eu já estou vivendo ali poder e autoridade. E ali são as etapas que o Espírito Santo faz, porque ele é o responsável por esse ministério da regeneração da nossa alma. Uau! Então, basicamente é isso. E ali, na minha vida, por exemplo, eu também, como a Sheila, vivi exatamente isso. Parecia que eu servia a Deus, que eu sabia quem Jesus era, o que ele tinha feito, mas faltava o Espírito Santo. E quando que o Espírito Santo entrou na minha vida? Quando eu quebrei, quando eu tive uma questão emocional, né, um burnout, como empresária, e lá eu quebrei. Emocionalmente, a empresa foi junto, eu já não tinha mais amor e satisfação naquilo que eu fazia, então a empresa acabou Foi. desandando tudo, que eu já contei essa história aqui um pouquinho, mas foi ali que foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo ministrar o meu coração. Eu escutei a voz dele, eu lembro do lugar, o que eu estava sentindo, porque eu me rendi. E eu lembro que eu passei, assim, alguns dias chorando, alguns dias vendo tudo que estava acontecendo, meio desesperada, e foi ali que o Espírito Santo falou comigo. E aquela passagem da Bíblia que diz assim, ó,
aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ali eu falei, meu Deus, eu nunca escutei a tua voz. Nossa. E me deu assim um temor de Deus, que eu falava assim, meu Deus, eu servi a mim, ao meu jeito de te servir, eu estava presa naquilo. E ali foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo, que eu escutei dentro uma voz. E, e ali eu fui silenciando. E quando eu comecei a silenciar, Deus falou assim, estude o livro de Jó. E foi tão incrível que eu comecei a estudar o livro de Jó, mas as revelações ainda daquilo que Deus queria que eu estudasse não param, continuam vindo. E Jó era um homem, naquela época ainda não tinha o Espírito Santo. Mas Jó representa nós sem o Espírito Santo. E Jó era um homem que vivia controlando. Ele se antecipava a Deus. Então ele já lá diz que ele fazia os sacrifícios por seus filhos, antes que seus filhos pecassem. Então Jó não confiava em Deus, confiava na sua própria força. Então Jó controlava. Então, aonde Jó estava preso? No controle. E quando eu me dei conta, Deus me mostrou, estudando o livro de Jó, que Jó estava preso no controle, eu vi a história da minha vida. Porque ou a gente controla, a gente faz o que eu tenho que fazer, muito nisso, ou a gente fala, eu desisto, já não sei mais o que é para fazer. Deus, o que o Senhor está querendo comigo? Aí eu vou para um outro extremo, que é o drama, que eu chamo a vítima. A gente fica nessa postura de vítima, sem força, ou a gente está ali fazendo. Mas a gente faz porque a gente não acredita que Deus pode fazer. No fundo, a gente está sempre planejando, criando, controlando, se antecipando como Jó, porque a gente não acha que Deus vai fazer. E ali Deus me mostrou que eu me antecipava a tudo. Eu fazia jejuns para eu ter o favor de Deus, porque eu não me sentia filha amada, eu ainda era escrava do meu modelo de servir a Deus. Se eu não servir, Deus não vai me abençoar. Então, no fundo, eu estava confiando no meu poder, No no teu meu poder fazer. de realizar, porque eu achava que Deus não iria fazer. E ali Deus começou a me mostrar onde eu estava presa, no controle. Então, o livro de Jó, primeiro, ele controla. Quando Jó perde tudo, ele fala assim: Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E você vê ali um excesso de controle também, sabe? Eu não posso nem chorar o que eu perdi, eu tô ali ainda. Só que 7 dias depois, quando Jó está junto com os amigos dele e todo mundo ali em silêncio, não entendendo o que está acontecendo, Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Então, ou Jó está controlando, dizendo, não, Deus é que sabe, ou Jó está dizendo, não, por que eu nasci? O que o Senhor quer comigo, Deus? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então, essa frase de Jó, aquilo que a gente teme vai vir à nossa vida, que é o que faz a gente controlar. Por que eu controlo? Por que eu acho que eu tenho que fazer? Porque eu acho que Deus não vai fazer. E esse é o nosso maior medo. O maior medo da nossa alma é aquela sensação de abandono, que quando Jesus está na cruz, ele fala assim, Pai, por que me abandonaste? Esse é o grito da nossa alma. E aí você começa a ver na tua história, poxa, eu passei por isso, por exemplo, quando eu era criança, meus pais se separaram. Provavelmente aquela menina sofreu muito abandono, solidão. Você acha que ali ela não estava, mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus deixou meu pai embora? Então, a falta mais profunda da nossa alma é ainda, por que isso aconteceu? Onde que Deus estava? Então, quando a gente chega nesse profundo da nossa alma, onde Deus estava, a gente vai ali também ter a oportunidade de dizer, Espírito Santo, aqui tem uma falta. E é ali que eu paro de fazer e eu começo a me render. Eu digo assim, Espírito Santo, olha, tem uma revolta com Deus aqui. Tem uma revolta com tudo que aconteceu. Tem uma revolta do porquê que aquela pessoa tinha e eu não tive. Tem uma revolta aqui. E aí o Espírito Santo vai ter aquele consolo que a gente precisa e o preenchimento das nossas faltas. E à medida que eu deixo o Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, tem uma dor, cura. Eu vou me rendendo. Eu vou Se deixando permite. de eu buscar a cura, ou eu buscar terapia simplesmente, ou eu buscar livros, eu vou confiando no ministério do Espírito Santo. E ali eu digo, olha, aqui tem uma falta.
cura a minha alma. E as experiências mais incríveis eu comecei a viver quando eu deixei o Espírito Santo me curar. Uau. Quando eu comecei a falar, meu Deus, aqui tinha um controle. No fundo eu achava que Deus não ia fazer. E eu comecei a perceber que todos os meus comportamentos na minha empresa eram de controle. Eu me antecipava. Eu não permitia com que eu fosse conduzida. Sabe o que tem que fazer? Aquele espaço entre a pergunta e a resposta, eu não sabia viver isso. Por todas as faltas, por toda aquilo que eu carregava, de que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, porque desde criança eu que, né, Ou se alguém fizer, dei não vai ser tão conta, bem feito. ou não vai ser bem feito. Se alguém fizer, é a mente da sobrevivente, que só do meu jeito é o certo, que foi assim que eu sobrevivi, eu dando conta, eu sobrevivendo, ou o outro não vai conseguir fazer. Eu não confio no outro, que também vem das feridas de abandono e rejeição, deixar de confiar no outro, porque o outro vai me deixar. E ali você vai acessando faltas, e foi isso que lá, quando o Espírito Santo começou a me dizer assim, olha como você... Ele começou a me convencer, né? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá, daí, quando eu experimentei o Espírito Santo, comecei a estudar a história de Jó, ele começou a me convencer. Tá vendo onde que você estava presa? E ali eu fui vivendo um arrependimento, eu falando, meu Deus, eu atrapalhei tudo. Porque uma coisa ficou muito clara para mim, que ele traz clareza. Até no livro, que foi onde eu tive esse contato, ele fala, a partir do momento em que o Espírito Santo chegar e você o convidar para estar na sua vida, ele vai tirar a venda dos seus olhos. Então, aonde ele te trouxe, que ele te levou para Jó, né? Ele te mostrou exatamente o que era para você ouvir. E ele te deu clareza. E ele tirou a venda dos seus olhos. Você acredita que foi isso? Ele traz a clareza, porque foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Descobri isso agora também. Eu falei, sabe quando você dá Quando eu li isso, eu falei, não pode. Caiu a ficha. E até no livro diz, peça para que ele te traga discernimento, porque foi ele que escreveu. Falei, gente, que incrível! Eu não sabia, para mim foi uma informação valiosa, linda. E uma outra coisa que você também trouxe, que foi um presente de Jesus, eu também não sabia. No Velho Testamento fala que algumas pessoas habitavam o Espírito, mas outras não. A partir de Jesus, foi como, ó, eu estou indo, mas deixo o Consolador com vocês. A partir de agora, todos vocês terão acesso ao Espírito. Sabe quando assim, você tá lendo alguma coisa, você para e fala, eu não sabia. Onde que eu estava vivendo, meu Deus? Que buraco que eu estava, que eu não estava enxergando isso. Então, para mim, essas três coisas que eu trouxe para total, eu não sabia mesmo. E é esse lugar do muito vem na mente, né? É informação. Que eu também era uma pessoa que tinha feito teologia, Olha só. Uma pessoa que vivia na igreja, que tinha minhas coisas. E outra coisa é essa rendição ao Espírito. O render-se, eu me rendo, é até uma metodologia sua, né? Então, isso que eu tava ali provavelmente fazendo, eram as sementinhas, né? Eu me rendo, e eu fiz realmente o convite. Sim, porque eu lembro do convite, eu quero então. Exatamente. Quem é você? Então me mostre. Que eu falei, então me mostre, eu preciso sentir quem você é. Sim. E ele, de uma maneira linda que você também falou, eu nunca vou esquecer, você falou agora, né? Eu nunca vou esquecer o dia em que eu senti. Eu acho que a gente nunca vai esquecer mesmo. Não. E ele chegou de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Sim. Mas não vou falar sobre isso hoje. Então olhe como também está no seu controle você dar esse primeiro passo. A Bíblia fala, né? Enchei-vos do Espírito. Então, quem se enche somos nós. Então, existe uma parte humana nisso, porque ele cuida tanto do nosso livre-arbítrio que é até ruim para nós. Porque Deus, ele é tão gentil que ele está à porta e bate, você tem que abrir, que isso até se torna ruim para nós. O livre-arbítrio de Deus, ele é perfeito, mas que nós temos que, muitas vezes, entender que a gente tem que se encher. Então, enchei-vos do Espírito, e a Bíblia diz, renovem a mente. Isso também é parte do passo que damos, só que aí ele abre, a gente dá o passo, como Moisés diz assim, Deus, o que é para eu fazer na frente do mar? Ele, diga ao povo que marche, né? Então, faz a tua parte, você já sabe o que fazer.
Por quê? Porque o livre-arbítrio é algo que Deus, para nós, preserva de uma forma que nós temos que tomar cuidado, senão isso até é prejudicial a nós, porque se eu não buscar, eu Não não vai vou me acontecer. encher, eu não vou ser enchido. Então, mas quando eu começo a ter consciência e o Espírito Santo, ele tem o espaço dele, ele faz o sobrenatural, porque o natural é Nossa, nosso de buscar, de renovar a mente. Então, o Espírito Santo é sobrenatural e é muito maior do que a gente poderia fazer. Então, quando lá atrás eu experimentei, né, estudando lá o livro de Jó, e eu comecei a me render do meu controle, ver que eu controlava, que eu me antecipava, que tudo tinha que ser do meu jeito. E quando algo saía do controle aqui, isso me desesperava, eu via que eu não achava que Deus ia fazer. Eu não confiava em Deus. No fundo, eu vi que quando alguma coisa aqui fora mudava e eu já ficava ansiosa, eu via que eu não confiava em Deus. Então Deus começou a limpar a minha vida daquele modo de operar dentro da realidade, de me tirar do Egito, de mostrar você está no mundo, você está no modelo do mundo, você não renovou a sua mente. E foi a segunda parte que Deus me falou. Renove a sua mente, porque a mente que criou o problema não vai encontrar a solução. Renove a sua mente. Isso eu contei lá no outro podcast, que sim, foi a sim. primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu quebrei. Então, eu comecei a buscar a renovação da mente. E a renovação da mente, ela se dá à medida que você abre espaço para o Espírito Santo. É diferente de se encher de conhecimento. É abrir espaço. Então, o conhecimento que você recebe é para te limpar. O conhecimento que você recebe é para causar metanoia. E isso significa arrependimento. Porque a Bíblia diz assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, esse arrependimento é para caber mais reino. E o reino é paz, alegria e justiça. Então, as primeiras manifestações que eu recebo do Espírito é paz. E lá, quando eu quebrei, eu fiquei sem nada. Então, todas as minhas seguranças, garantias, controle, foi tudo embora. Mas eu senti a paz que excede todo entendimento. E foi ali naquela paz, que são altos e baixos também, mas que eu fui renovando a minha mente. A cada dia que eu acordava, eu já mentalizava, criava lá as minhas palavras de adoração ao Senhor. Eu sou tua filha. Eu sou tua filha. Eu tenho um pai. Agora eu entendo que eu tenho um pai. E eu vou esperar o meu pai dizer o que eu tenho que fazer. E ali eu suportava o tempo da espera até ele dizer qual era o próximo passo. E o que eu fazia? Ia me enchendo do Espírito Santo, ia estudando a palavra, ele ia se revelando na palavra. Ele falou para eu estudar o livro de Jó, depois o Sermão da Montanha. E ali eu fui reconhecendo como eu estava fora do reino. Porque o reino é outra coisa, é outra forma de agir, de pensar, que ele quer colocar dentro de nós. A Bíblia diz: não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente. A vida não é só isso, a vida não é só trabalhar, a vida não é ter sucesso, a vida não é você conquistar as coisas, a vida não é só isso. E começa a nascer porque, teoricamente, eu tinha conquistado tudo na minha empresa. Tudo que eu queria. Eu queria status, eu queria poder, eu queria que a minha empresa crescesse. Tudo isso eu consegui. E chegou um ponto que eu falava, mas e aí? É só isso? E ali Deus começou a me chamar. Então, Deus realiza os nossos sonhos? Realiza. Mas não é só isso. Tem mais. Então, o reino, quando ele começou a mostrar para mim o reino, eu comecei a ir para esse lugar do arrependimento, que é ver que eu estava levando a minha vida no controle. Ora era o controle, ora, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, o que o senhor quer me ensinar? Desespero. Que é o desespero, exato. Mas existe o caminho do meio, que foi quando Jó começou, no livro de Jó, ele começa a contender com Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele diz aquilo que eu tinha medo. Por isso que eu controlava. Jó era uma pessoa rica, muito próspera, mas que vivia tudo com a mente de escravo. Ele vivia a vida com escassez. E isso Deus não quer para nós. Ele quer que a gente viva a vida com liberdade. Então, o problema de Jó não era o dinheiro, não era o que ele tinha. Ele perdeu tudo, depois Deus deu tudo em dobro, muito mais. Então, o problema não era o que ele tinha, era como ele aproveitava isso, com escassez, com controle, com essa necessidade de se antecipar, porque não confiava no fundo em Deus. Então, quando o livro de Jó narra, mas é um livro poético, então é uma linguagem muito metafórica, de coisas que aconteciam lá, naquela época, então você lê, é um livro poético. Mas você começa a ver ele brigando com Deus, ele dizendo para Deus que o Senhor matou meus filhos, ó.
Então, Padrão. exato, o padrão. Não, mas por que que o senhor tirou isso de mim? É o que o senhor me fez quebrar. No fundo, a nossa revolta é com isso. Ou eu estou adorando a Deus e Porque tá dizendo, tudo bem. porque eu acho que Deus vai me dar tudo de novo, ou eu estou nesse lugar de não, mas Barganha, uma eu barganha. é de vítima. Mas então o Senhor fez isso, mas o Senhor fez aquilo. E no fim do livro de Jó, que são 40 capítulos ele brigando com Deus, 40 capítulos lá ele falando, questionando Deus. Aí ele fala: é bem, eu sei que nada sei. Tu sabes de todas as coisas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Agora, Jó começou. Lá ele diz assim: porque antes eu achava que sabia, mas agora tu me ensinarás. Ali ele se rende. Então levou 40 capítulos para Jó se render, saber que Deus sabe de todas as coisas e que agora meus olhos te veem. Agora nós temos intimidade. Agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu sei que eu tenho um pai. E ali Jó ora por seus amigos, né? E o cativeiro de Jó é mudado ali, porque Jó não é mais acomodado pela sua alma, porque os amigos, o livro inteiro acusam Jó de ter pecado, de ter feito tudo errado. Ali é a dor de Jó, porque Jó se antecipava a tudo. Aí quando alguém diz assim, mas será que você não fez uma coisa errada não? Aí a pessoa é o mais profundo da alma dela ali, entende? Fui descoberto. Não, mas eu fiz tudo certo, eu fiz tudo, 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 ó, no poder e no controle dele. Então, quando Jó ora, sai da revolta da sua alma, meus amigos me acusaram, sai da vitimização. Quando ele ora pelos amigos dele, ele entende que ele era essa pessoa mesmo, sai da vitimização, o cativeiro de Jó é mudado. Ou seja, ele não é mais governado pela alma, pelas emoções, pelo controle. Agora ele pode experimentar Deus de uma forma mais livre. Eu conheci a história de Jó, porque é uma das histórias que mais se fala, né? Ainda mais se você passa exatamente por uma quebra, por uma falência. Jó é Perdeu tudo. exatamente. Então esse processo de Jó, ele é muito nos dias atuais, porque é um processo que acho que todo mundo passa, né? Porque quando você tá passando assim aconteceu algo, por que comigo? Mas eu fiz tudo certo, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É o controle, é a cadeia do controle. Por isso que há processos tão longos. Tem pessoas que passam pelo deserto e acham que o deserto é um momento para você ficar no deserto. O deserto é para você, opa, peraí, o que está acontecendo? Para você entender e você sair do deserto. Em vez de Jó, se não fosse tão dizendo, teimoso ou algo assim, se tivesse se rendido talvez antes, tinha passado muito menos. Ali tem 40 capítulos que você falou, né? Uhum. Onde tem um processo de vitimização, porque eu, daí que ele foi se render. Então hoje, Uhum. né, trazendo para os dias de hoje, quantas vezes você tá ali numa situação e tá relutando, e por quê, por quê, por quê, por quê, porque ao invés de, pera, tá bom? Aí sai o ego, aí entra o ego, Exato, né? exatamente. E é por causa desse controle que a gente cria essa estrutura egóica e quer que as coisas sejam do nosso jeito. E aí, nós mulheres vivemos muito nesse lugar de se antecipar ao homem, de se antecipar ao marido, de se antecipar às coisas, de não é do meu jeito, mas o que está acontecendo, por que que deu errado, daí a gente liga as nossas dores de rejeição e abandono. Então a mulher, ela está muito nesse lugar onde está Jó, do controle. Muito de você sentir medo se não é do teu jeito. Imagina que você está vivendo uma vida ali que qualquer coisa que mude aqui fora, você já começa a ficar ansiosa. E por quê? Porque você não confia que o que Deus faz é bom, você não confia que Deus vai fazer, e aí você quer entender, você quer, com a tua mente, criar aquela sensação de controle. E a gente vive muito nesse lugar. E isso é o que fez Jó perder tudo. A nossa alma não confia. E por isso se antecipa, por isso controla, por isso vive uma religiosidade, que é o que Jó vivia. Ele vivia uma religião nos termos dele. Mas Deus não estava ali. Então ele não deixava para Deus fazer porque ele não confiava que Deus iria fazer. Porque na alma dele, em algum momento, ele sentiu que precisou e ninguém fez. Que vem muito das nossas experiências da infância. Tudo que eu vivi lá atrás, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus não... Então, onde que Deus estava que eu sofri lá atrás? Que eu perdi minha mãe, às vezes, porque Deus levou meu marido, porque Deus levou meu filho. E aí todas essas questões estão na nossa alma. E isso faz a gente controlar cada vez mais. E isso é uma cadeia espiritual. E a gente precisa ter entendimento para deixar, para se render, para se arrepender, que o arrependimento traz a metanoia, que é a mudança de mentalidade, para eu ter um novo comportamento e deixar o Espírito Santo me conduzir. Por exemplo,
eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu vou deixar o Senhor me mostrar. Ao invés de, na ansiedade, a gente já querer fazer. E quando a gente fala, eu não sei o que está acontecendo, vou deixar o Espírito Santo fazer, e ali eu vou experimentar o consolo do Espírito Santo. Mas se eu acho, não, eu sei fazer, eu sobrevivi, eu cheguei até aqui sozinha, eu não vou deixar o Espírito Santo fazer. E aí eu posso nunca experimentar o ministério do Espírito Santo, que é nos convencer do pecado. E o pecado é errar o alvo. É ele dizer assim, você está indo por aí, vai te machucar. Você está fazendo isso, mas isso não é para você. Olha como que você está vivendo a tua vida, eu tenho algo melhor. Então ele vai te convencendo do pecado, que é você errar o alvo, convencer da justiça. Deus conquistou o lugar de filho para você, mas você continua vivendo com escravo, que essa é a justiça de Deus, e do juízo. Nada nos condena mais. Nossa, a forma como você trouxe, né, te coloca num momento pensativo, a escravidão, né? Quantas de nós não vivemos na escravidão e nem sabe que está vivendo numa escravidão? E só quando você acessa essa liberdade que você vê que você era escravo. Então, na nossa vida hoje, para quem está nos escutando, onde hoje eu estou sendo escrava na minha vida? Porque temos várias áreas na vida, né? Como que essa mulher que está nos ouvindo, ela pode falar, peraí, estou sendo escrava aqui, estou sendo escrava aqui. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo na minha vida. Eu queria uma máquina de lavar louça. E eu olhei lá na minha pia, minha cozinha já é toda como é que chama? Projetada, não tinha espaço, não fizeram para a máquina. E aí eu falei, vou colocar a máquina em cima da pia mesmo. Fui lá, eu medi, eu vi que cabia uma de tal marca, de 8 serviços e não sei o quê. Aí eu falei pro meu marido, vou comprar uma máquina e assim, tipo, eu vou lá, passo meu cartão, Tá né, tudo aquela certo. coisa, e eu vou fazendo. Aí meu marido falou, não, mas aqui, né, calma, vamos pensar. E eu já Não. naquela ansiedade, sabe? Assim, ó, esse é o controle. Não se render. É difícil eu permitir com que o outro seja. Quanto que eu permito que o outro seja na minha vida? Quanto que eu aceito que o outro seja? Não, quero que seja do meu jeito. Já é uma cadeia de controle. E aí, eu já estava vendo a máquina para comprar tal. Aí o Espírito Santo falou, para de controle, para de querer que as coisas sejam do seu jeito. Foi o Espírito Santo que me falou. E ali eu recuei. E aí, eu falei para o meu marido, falou, tá, amor, então veja dele, tá, deixa comigo. E o deixa comigo de um homem é 2, 3, 4, 5 meses que eu fiquei deixa com ele. E aí eu pensava na máquina e deixava. Pensava e eu falava, não, eu tenho que deixar com ele. E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você tá mal-humorada, você tá querendo controlar, você tá fazendo as coisas, sai desse modo, querer que as coisas sejam do teu jeito, tem um jeito melhor que você ainda não tá vendo. Essa frase o Espírito Santo sempre traz para mim. E aí eu deixei de verdade, falei, é verdade, Espírito Santo, eu tô querendo controlar. E eu passei a lavar minha louça com prazer. Eu comecei a lavar minha louça, sabe assim, gostando de ver minha cozinha limpa, porque antes eu ia assim meio, tem que lavar porque tá sujo. Não, comecei a já fazer uma comidinha, já lavar, já limpar fogão, já sentir prazer em fazer essas coisas. E ali, a cada louça que eu lavava com mais prazer, meu marido falava assim, eu vou chamar tal pessoa que fez esse móvel pra gente ver se dá pra colocar uma máquina aqui. E aí, eu falei, então tá. Aí eu vou chamar uma pessoa que eu conheço. Aí eu fui, chamei o marceneiro. Já saí do meu lugar de novo de descansar, tomei uma decisão. Mas qual é a questão, Grazi? Não toma decisão? Deixa o Espírito Santo te guiar. E eu fui, chamei um outro marceneiro que eu conheci, ele chegou lá, ele me deu uma proposta para mudar a cozinha, que ia ter que cortar isso, cortar aquilo, cortar aquilo. Aí meu marido falou, mas eu já falei para você deixar comigo. De novo o Espírito Santo falou, calma, se acalme. E, resultado, meu marido chamou a pessoa que ele queria, a pessoa foi, deu uma solução ótima, só empurrar os móveis, montar um pouquinho mais para o lado, deu espaço para colocar a máquina. Ontem meu marido comprou uma máquina, a maior do mercado, que é de 15 serviços. Então É novidade, é novidade. fresco. Aí ontem ele falou, deixa comigo. Ele só falava assim, deixa comigo. E eu ia assim, respirando e deixando. Mas eu vi que o Espírito Santo estava querendo me trabalhar nisso.
Não é sobre máquina. O Espírito Santo estava falando quantas vezes você se antecipou e perdeu a bênção. Quantas vezes. E ali o Espírito Santo, cada vez que eu pensava na máquina, o Espírito Santo falava quantas vezes e quantas vezes. E aí eu orava e eu me enchia do Espírito Santo. Até que, nesse ano, eu sempre começo o ano com um jejum. E esse ano eu fiz um jejum. Um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. É um jejum que eu não tinha feito ainda esse jejum, mas eu estava tão sedenta do Espírito Santo. O Espírito Santo estava me chamando tanto para isso. E naqueles 3 dias de jejum, eu comecei a me arrepender do meu controle de uma forma como se fosse a primeira vez lá há quase 10 anos atrás, quando o Espírito Santo me mostrou o meu controle igual de Jó. Então são níveis, nunca acaba. Então, quando eu começo a ver que eu estou controlando aqui, vai ter um nível mais profundo, vai ter um nível mais profundo. E nesses 3 dias agora, semana passada, eu fiquei só, encerrei a agenda, tudo, fiquei só na presença do Espírito Santo. E foi ali que eu reli o Bom Dia Espírito Santo. E eu tomei uma outra porção do Espírito Santo, mas tão forte, que, resultado, tá lá meu marido compra a máquina, não precisa eu falar nada. Lançaram agora uma maior de 15 serviços, foi essa que ele comprou. O rapaz está hoje lá montando a cozinha. É muito maior e melhor do que eu tinha imaginado, que o meu plano ia ficar tão ruim que ia ficar uma máquina em cima da minha pia, ia tirar um espaço. Ficou tão bom o negócio que o Espírito Santo falou, tá vendo? Deixa comigo. Então pode ser uma coisa simples, assim, esse exemplo, mas é o que eu lembrei agora, que aconteceu agora, só que é assim que o Espírito Santo tem me ministrado durante todos esses anos. Sai do teu modo e sempre tem a nossa mão, nosso controle, nossa forma de ver as coisas querendo do nosso jeito, a nossa ansiedade, nosso medo, nossa preocupação. E tudo isso é falta de dizer, Espírito Santo, eu estou ansiosa, mas cura essa parte da minha alma. Como que você sente que é o Espírito? Quando lá, as primeiras vezes que eu tive essa experiência, eu escutei uma voz que eu sabia que não era eu. Então, quando eu cheguei naquele nível de aquieta, e o aquietar é aqui dentro. Porque Deus, ele tem interesse aqui dentro. É dentro. É na nossa transformação. É naquilo que está acontecendo aqui. Então, quando a gente se aquieta e começa a se observar, começa a ver, olha, eu tô ansiosa, olha, eu tô sentindo uma falta aqui, olha, eu tô buscando me distrair aqui fora porque eu não tô querendo ficar aqui. Então, quando a gente começa a vir para esse lugar de se aquietar, realmente de querer Deus, de saber que aquela desconexão, aquela impaciência, ou aquela necessidade de controle, ou aquilo tudo que traz angústia. Acho que a melhor palavra é angústia, sabe? Não é nem ansiedade, é uma angústia. Essa coisa, esse aperto aqui, que é uma angústia, é o Espírito te chamando para você entregar isso para ele. Então, quando eu lá, com aquela angústia toda, eu falava assim, Deus, mas eu só quero ouvir tua voz aqui, sabe? Eu só quero uma resposta que vem de ti. E você começa a querer, desejá-lo, ansiar, como uma terra seca e árida, sedenta, como diz Salmos. Então, quando você está ali naquele lugar de querer escutar ele, você aquieta, você para com os teus pensamentos, você para de criar planos, porque você vê que não vai dar, não deu. Então desiste, se rende. Essa é a palavra, você se rende. Fala, Senhor, eu só quero ouvir tua voz. E ali você fica, sabe? E você vai escutar uma voz que vem de fora. Não foi você que pensou. Então, quando, por exemplo, o negócio da máquina, eu via claramente, hoje eu já tenho um pouco mais dessa intimidade, e eu vi claramente o quanto que eu já queria lá ir para o automático. Então, qual é o nosso inimigo? O automático. Acordar de manhã sem se alinhar com Deus e para a vida, você não vai escutar o Espírito Santo. Lembra, ele é um gentleman, ele não vai chegar e vai te chamar pelos cabelos. Às vezes, quando alguém chega assim, porque Deus te mandou falar isso, é porque você está buscando pouco ele. Aí ele tem que usar alguém para falar com você, às vezes até faz você se sentir especial, amada, e isso alimenta o ego. Entende? Olha como Deus me ama, veio atrás de mim. Não, ele está indo porque você não está indo atrás dele muitas vezes. Ele quer falar com você. Então, quando o Espírito Santo fala algo que não vem de nós, mas a gente tem que querer, por isso, aquieta. Então, todo dia de manhã eu tenho um ritual de acordar e me alinhar com Deus. Se eu vou direto para a vida,
a vida nos engole. Então, qual que é o nosso inimigo? É o automático. Então, você se alinha ali com Deus. Você talvez leia um salmo, faça o teu momento de adoração, momento de louvor, coloca uma música e fala assim, Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz. Espírito Santo, trata ele como uma pessoa. Eu quero que os meus pensamentos sejam teus pensamentos. E ali, de repente, você vai vir chamam de insight, né? Vem um insight, uma clareza. Mas você sabe que não é de você. Qual é a clareza? Você sabe que não veio de você. E geralmente ele está fazendo o quê? Convencendo que você está no lugar errado, no caminho errado, com o pensamento errado. Então, o ministério dele é convencer. Então, quando tem o Espírito Santo? Quando você foi confrontado. O Espírito Santo é confronto, convencimento. Então, quando eu orei e o Espírito veio, não quando eu fiquei fazendo aquela oração de Deus, porque isso está acontecendo, nem Senhor, se sair esse contrato é de Deus, Senhor, abençoa esse cliente que eu venda muito. Não, não é isso. O Espírito Santo, quando a oração é cheia do Espírito, quando você é convencida que você está fazendo do teu jeito, de novo voltando para a escravidão. E o exemplo da máquina é um exemplo que eu posso colocar em tudo na minha vida, porque a gente está querendo o tempo todo voltar para a escravidão, para o modo antigo de agir. A Bíblia fala, mas você já não recebeu o Espírito, por que você voltou para o espírito de escravidão? Então, quando a gente se vê já querendo fazer do nosso jeito, né, como eu falei assim da máquina, eu já queria fazer do meu jeito. Calma, sossegue, espera. E aí as mulheres falam, mas é que se eu não fizer, a pessoa não faz. Suporta a angústia de esperar o tempo certo de todas as coisas. Porque se teu marido está demorando para fazer, é porque você está muito ainda no ego, muito no controle. Deus é que está usando o teu marido para que você aprenda a suportar essa angústia, suportar esse lugar do tempo certo de todas as coisas, para começar a confiar nele. Porque se você está fazendo, é que você não confia que Deus faz. Perfeito. Eu mudei o meu comportamento. Então, eu estava esperando, né, que acontecesse a máquina, mas eu estava, quando vai acontecer aquela pressão de Uhum. quando, você mudou a forma como você, já viu amor na lavar a louça, ele já sentiu e ele agiu perante o teu comportamento. Uhum. Então, é muito de como nós nos comportamos na espera Sim. para ter acesso ao Espírito Santo. Um dos pilares é a humildade. Sim, e é isso que Jesus fala no Sermão da Montanha, que foi quando Deus falou assim, ó, estuda o livro de Jó e estuda o livro Sermão da Montanha. Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os Dos humildes humildes, de espírito, porque deles é o reino. E humildade, o espírito é para os humildes. A pessoa que está lá no mundo controlando, não, mas veja, eu sei quem é o Espírito Santo, eu estudei, eu li a Bíblia, eu busquei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse título, eu isso e aquilo. Eu. Essa pessoa não vai chegar no nível da humildade e dizer, eu preciso ser consolada. Não vai chegar no nível de eu preciso de ti como uma terra seca e árida e Eu me sem rendo. água. É a humildade, a rendição é você ver que você está no teu modelo, está no Egito, está na escravidão, está de novo naquele lugar onde você não se sente filha. Por isso que você está fazendo. Que é a falta do ser humano. Pai, por que me abandonaste? Aí você vai lá atrás, você vê que pai abandonou, pai era ausente, a mãe isso, a mãe aquilo, e alguém, o marido, e não sei o que, tem todo um histórico de abandono e rejeição, sim. Por isso a gente fica na escravidão. Mas quando eu me rendo, eu vejo, eu falo, Deus, eu preciso de ti. E ali eu venho para essa humildade. E essa humildade é a espera. Então, por que às vezes Deus tá ali, através das pessoas à nossa volta, funcionário, marido, e fazendo a gente esperar? Suporta a angústia da espera. Porque a Bíblia diz que se o trigo não cair, não morrer, ele não vai germinar. Então, essa espera é a morte do ego. Então, essa espera é a morte do meu jeito de viver na escravidão do Egito. Essa espera é a morte da minha forma de pensar que não foi renovada pelo Espírito. Então, quando você fica humilde, quando você fica esperando, você vai, essa espera, persevere na espera, persevere na humildade, porque é ali que está a bênção. Ali.
Então, às vezes, a gente acha errado porque o modelo do mundo não é o ser proativo. Daí a gente Esse acha ativismo, errado né? o ativismo. Aí eu acho errado esperar. Ah, mas qual que é a minha porção? Espero ou faço? Deixa o Espírito te mostrar. Porque na espera, as pessoas me colocam junto, porque Aham, quando eu todas estou nós. esperando, eu estou perdendo tempo. Na minha cabeça, eu estou perdendo tempo, porque eu poderia estar fazendo, então eu estou perdendo tempo. É o Exato, ego mostrando que só eu tenho o controle aqui. exato. Mas eu acredito que talvez as pessoas tenham uma ideia distorcida do que é ser humilde. Na tua visão, e agora na visão de espírito, o que o espírito espera dessa humildade? O que seria essa humildade além da espera? Humildade, simplificadamente, é ver a arrogância. É ver que eu tô no ego, que eu tô no controle, que eu quero as coisas do meu jeito. Humildade é ver a minha soberba e a minha arrogância. Eu quero que seja do meu jeito. O jeito do outro não funciona. Eu não consigo aceitar o outro. Eu não permito que o outro seja. Quanto que eu permito que o outro seja? É o nível da minha arrogância ou da minha humildade. Então, é Então, humildade barra arrogância. a humildade é ver a arrogância. Eu não chego no nível de falar, eu sou humilde. Não. Humildade é ver o quanto eu sou arrogante, o quanto eu quero controlar, o quanto eu já vejo aquela ansiedade por fazer do meu jeito. E a Muito bom. humildade é o quanto você se permite se submeter ao Espírito Santo. Então, quanto eu tenho que fazer, quanto eu tenho que esperar? Pergunta ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele vai te dizer. Pergunta para o Espírito Santo o que você está esperando ainda. Ele vai te mostrar, ele vai te dizer. Ele vai dizer, você está arrogante, você está soberba, você está prepotente. Ele vai dizer, ele é uma pessoa. Então, esse é o ponto. Quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito, eu até falava, eu poderia ir lá ter comprado a máquina, que eu até já estava quase fazendo isso, vendo só o tamanho que ia caber ali, não sei o que, não sei o que, E faria. e faria, e tá tudo certo. Mas eu perderia a oportunidade de ser tão ministrada pelo Espírito Santo que essa máquina virou uma história, essa máquina virou uma ministração, essa máquina virou um lugar de arrependimento. E no meu jejum, o Senhor me levou a reconhecer todo o controle, que a máquina é um exemplo, mas que tem várias coisas na minha vida que eu ainda me vejo controlando e perdendo a oportunidade do Espírito Santo ainda ser maior, ainda fazer mais. E à medida que eu entrego esse controle, eu tenho uma porção maior do Espírito. É o arrependei-vos, pois é chegado o reino. E ali eu posso descansar um pouco mais. E esse ano eu falei que eu vou prosperar no descanso. Eu vou prosperar no descanso de Deus. E eu quero viver isso para minha vida, porque eu sou filha. Uau. E como filha eu tenho direito à herança. Então eu quero me alimentar desse lugar de ser filha. Eu sou filha. E eu acordo de manhã e eu já falo, oi pai, eu sou tua filha, eu vou esperar em ti. Eu já me encho do amor dele e eu fico na presença dele, eu fico nesse lugar. Tem dias que é mais desafiador, tem dias que é menos, mas se eu não me alinho, eu não consigo vencer aquele dia. E cada dia traz o seu mal. Cada dia a nossa mentalidade de escravo que eu vivi por tantos anos já começa a aparecer se eu não me alimento daquilo que a palavra diz, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus. E aí quando ele me dá essa palavra, eu permaneço nessa palavra. Naquele dia, às vezes, vem um versículo, eu permaneço naquele versículo, eu vou lembrando daquele versículo, eu vou orando em cima dele, eu vou me posicionando, declarando ele na minha vida. E ali ele é uma semente, que se eu perseverar vai dar um fruto, e eu vou me alimentar desse fruto. Então, o Espírito Santo é ele que vai te conduzir em todas as coisas. Então, o nosso lugar é de se render. Nosso lugar é deixar ele. E depois, quando eu vivi com o Espírito Santo, que eu tive essa experiência, lá quase 10 anos atrás, que a empresa quebrou, e aí eu comecei a experimentar o Espírito Santo, o que aconteceu um tempo depois? Eu voltei para o Egito. Eu voltei para o Egito. Porque até então, ótimo, então conheci, me conectei, saí do Egito, não sou mais escravo e agora vivo pleno amor. Mas se o meu ego vir aqui junto comigo, eu volto para lá. Uhum. Então você chegar ali não quer dizer que você vai ficar. Não. E o que vai te manter aqui é justamente o que você trouxe, que é esse me alimentar todos os dias. Sim. Então, se eu tomo banho hoje, estou cheirosa, mas amanhã já não estou.
com o Espírito Santo e com essa intimidade com Deus é a mesma coisa, É a porque mesma senão você coisa. não permanece onde você chegou. Exatamente. Permanecer, ficar é, é para os humildes. Eu preciso disso, eu vou ficar até que. Até que. Né? A palavra, eu tenho uma professora minha que fala muito assim, até que aquele fruto se manifeste. E ele se manifesta fora. Então, aquela palavra que você tá, eu sou filha, e como filha eu tenho direito à herança. Gálatas 4:7 fala, vocês não são mais escravos, mas são filhos. E como filhos têm direito à herança. Então, eu tô nessa palavra, foi a palavra que Deus me deu. Assim como ano passado, Deus me deu uma outra palavra e eu passei o ano perseverando. Até que a colheita dessa palavra que ele te deu comece como é dentro, é fora. Até que ele se manifeste dentro, comece a viver aquela palavra, comer aquela palavra, caminhar sobre ela até que eu veja o resultado aqui fora. É assim que o reino funciona. Olha, é um É um processo, né? processo. Não é da noite pro dia. Exatamente. Você ficou ali numa palavra durante, não sei se todo ano, mas durante um processo comparado a dias, um Sim, tempo longo, né? sim. Se a gente for falar sobre tempo. Sim, então lá atrás, quando eu recebi essa revelação, conheci o Espírito Santo, vivi esse processo, Deus começou a guiar cada passo da minha vida. Ele me tirou da escravidão, ele tirou daquele modelo de pensar, a empresa fechou, eu realmente tomei uma outra decisão, transicionei de carreira, comecei a estudar o que Deus me mostrava, o que o Espírito Santo ia me direcionando, tudo que era para eu fazer, e eu comecei a me posicionar como terapeuta. Ele mudou, eu era advogada, empresária, e agora eu sou terapeuta. E ele começou a me dizer tudo que era para eu estudar, começou a trazer clientes, começou a fazer tudo. Porta se abrindo, ele começou a fazer tudo, tá? E aí, já estava confortável a vida. Eu já estava bem, já estava, né, começando a lidar os meus passos, aconteceram muitos milagres, até que aconteceu, eu conheci meu marido. E quando eu conheci meu marido, voltei de novo para aquele modelo de controle. Por quê? Porque os meus pais separaram quando eu era criança, então eu trouxe todas as minhas dores de relacionamento quando eu conheci meu marido. Então são etapas que a gente vai vivendo. No meu caso, nessa época que eu vivi, eu tinha saído de um relacionamento, eu tenho uma filha, tinha saído de um relacionamento, estava solteira há um bom tempo buscando a Deus, vivendo as coisas com Deus, tal. Quando eu conheci meu marido, eu voltei para o modelo ainda de querer controlar, de querer mudá-lo, de não aceitar como as coisas são, de ter medo de me relacionar e o medo faz a gente controlar. Então eu fui voltando para aquele modelo. Porque, na verdade, você estava entrando numa outra área da vida, né? Estava entrando em Porque outra na área área. profissional você já tinha entendido, Já. já estava colhendo os frutos, Uhum. né? Só que agora você entra numa outra área, que é uma área, né, amorosa, uma área do relacionamento. Até Sim, então é novo, porque está sim. vindo uma outra pessoa. A Grazi voltou. A Porque, Grazi tá, voltou. agora quem sou eu aqui nesse relacionamento? Então, opa, é tudo Exato. novo. É quase que você tem que convidar ele para todas as áreas, que É foi um provavelmente o convite. que você fez. Né? Sim, Provavelmente houve ali um momento que você falou, peraí, tá, sim. entendi, aqui também preciso. Sim, por isso que o processo, né, de conversão, às vezes as pessoas vão à igreja, mas elas não vivem esse processo da alma, esse processo terapêutico mesmo, de conhecer quais são as nossas dores. Porque a gente tem revelação do Cristo em uma área, ali ele me libertou, mas tem muitas outras áreas que a gente ainda dorme o sono da morte espiritual. E na minha vida, por exemplo, de relacionamentos, era uma área que eu vivi maldições hereditárias. Veja, meus pais se divorciaram, tinha muita raiva com relação aos homens, e eu experimentei essa raiva com relação ao masculino. Quando eu conheci meu marido, era uma raiva, era uma insegurança, era já um controle, era medo de que ele não fosse dar conta, tinha que ser do meu jeito. Então eu comecei a experimentar o que a minha vida, que eu tinha que me curar do abandono do meu pai, né? Toda aquela história da criança ferida e o modelo de relacionamento da minha família, onde tinha muita raiva contra os homens. E eu comecei a encher medidas de oração. Então, a vida espiritual é uma vida de conhecimento. E o que é conhecimento? A Bíblia chama essa palavra conhecimento como quando o homem conhece uma mulher, tem uma relação íntima com ela. Então, conhecer é ter uma relação íntima. Então, aquela palavra que Deus me dá, eu tenho que intimamente aplicá-la na minha vida. Então, quando eu conheci meu marido, eu comecei a voltar para o meu sistema de medo, insegurança, Deus não vai fazer, eu tenho que controlar, e ali eu fui me perdendo da conexão com o Espírito Santo. Tá? E ali eu passei 2, 3 anos da minha vida, até ano passado,
Nossa, olha, a gente tá falando de anos. Vivendo do meu jeito, fazendo do meu E jeito. olha só, anos de uma pessoa que ela já tinha tido experiências, porque você já tinha o conhecimento, você já tinha, como eu disse anteriormente, você já tinha colhido dos frutos. Até então, olhando de fora, era, ué, Grazi, mas você não sabia que tinha que deixar o controle para ele? Lá no fundo você sabia. Mesmo sabendo, olha quanto tempo que demorou para você olhar e falar, não, peraí, aqui eu também preciso. Sim, Né? porque Então, o medo nos escraviza, né? Então, à medida que você vai galgando novos passos na tua vida, você vai entrando em atmosferas ainda desconhecidas. Então, você vai, diante do desconhecido, ter medo. Até que você saiba, até que você confie que Deus está ali te levando e tudo coopera para o bem, até que você receba a revelação do que está acontecendo, você tem que sustentar a angústia. E isso vai dando maturidade para a nossa alma. Então, Deus ele está interessado na nossa alma, novamente falando sobre isso. E se a gente não tem pleno conhecimento das nossas limitações, das nossas dores, as questões da alma vão atrapalhar as coisas espirituais. E nisso eu me perdi. Me perdi no sentido, Deus queria me dar essa experiência, porque tudo coopera para o bem, mas eu, claramente, hoje, quando eu falo com uma cliente, eu falo assim, calma, deixa, eu sei o que você está passando. E na minha vida com o meu marido, eu tive que realmente vencer, além de vencer a minha alma, as minhas emoções, minhas dores, vencer todo um sistema transgeracional de um modelo de relacionamento que não era a vontade de nossa, Deus. Essa raiva com relação aos homens vem da raiva com os nossos pais, com a raiva do nosso pai principalmente. Nós projetamos com o nosso marido. E hoje o que eu mais atendo é mulher que tem raiva do marido. Por quê? Porque é uma nossa, realidade ter raiva do marido. raiva do. É Não, raiva. vou dar até um pause aqui, né? Porque olhe que forte que é, né? Porque no primeiro momento, quando você fala raiva do marido, Sim, não, eu não tenho raiva do meu marido. sim. Tá, mas pensa um pouquinho. Aí você começa. Você tem raiva daquilo que ele faz que não te dá segurança. Você tem raiva que às vezes ele não faz do teu jeito e você se sente insegura porque não se sentiu cuidada lá atrás e você quer que ele faça você se Diferente. sentir cuidada. Você tem raiva às vezes de uma fragilidade dele, porque ele ainda não alcançou o nível que você queria, porque você ainda tem medo que ele não vá prover como você não foi provida lá atrás. Então tudo isso vai vindo para a nossa vida e às vezes a gente é engolida, porque dependendo da dor, a dor ela inviabiliza você até de pensar, né? Porque o nosso sistema de luta e fuga, mediante uma dor, a gente para de pensar, de tomar decisões refletidas. Então, como ser humano, a gente sempre vai perder para as nossas dores, porque eles são mais fortes. Nossa reação primitiva é mais forte do que as nossas decisões calculadas, Racionais. conscientes. Não, eu estou fazendo isso por causa disso. Não, a gente reage. A gente reage querendo afastar a dor. Ah, o outro, o outro, o outro. Ou a gente tá igual o Jó, controlando. Não, eu não vou falar pra ele isso. Eu vou fingir que eu tô bem, que eu sou madura, que eu deixei pra lá. Ou eu vou, ai, por que que eu tô passando por isso? Ai, esse homem, Deus, que não me entende. Ai, Senhor, olha o que que eu tô passando. Ou é a mesma história de Jó. Ou a gente vai pro controle ou a gente vai pra vítima, que são as duas polaridades da mesma pessoa. Mas ali a gente ainda não olha pra dor e fala, Espírito Santo, tem uma dor aqui, me ajuda a curar. E ali eu não experimento consolo, o ministério do Espírito Santo. Então, eu vivi isso na minha vida. Quando eu encontrei meu marido, quando eu casei, a gente vai fazer 6 anos e juntos. Então, quando eu me perdi nisso, de voltar para o meu modelo de escravidão, de voltar a me sentir cansada, por quê? Porque se você está cansada é porque você que está fazendo. E ali eu comecei a viver de novo um processo na minha vida sentimental, no meu casamento, que o ano passado o Espírito Santo começou assim: afia teu machado, afia teu machado, afia teu machado. E ele começou a falar por meio de pessoas, ó, como ele já não falava comigo. Uma pessoa veio e falou: eu entrei numa live de uma pastora que eu nunca entro, ela afia teu machado. Aí eu fui procurar a passagem. Aí eu fui conversar com um corretor de imóveis que a gente estava fazendo um negócio ali, não sei o que, afia teu machado. Aí uma outra pessoa afia teu machado. Eu falei assim, nossa, eu ouvi 3 vezes isso, até falei sobre isso numa live. Ele falou, mas o Espírito Santo está querendo falar com você. Nossa. E ali caiu a minha ficha. Ali eu ainda, ó, já veio o ego. Não, mas eu Eu, tenho relação com o Espírito meu Santo. machado tá Meu machado tá afiado. super afiado. Gente, ali o Espírito Santo falou: olha o teu ego. Foi o Espírito Santo que falou comigo naquela hora.
E ali eu comecei a jejuar. Eu falei, gente, eu tô longe, eu percebi que eu tava longe, eu percebi que eu não tava, ele não tava falando no meu coração, ele tava usando pessoas porque eu já tava longe. E ali eu comecei a jejuar, fiz um propósito de jejuar 21 dias, 21 dias foi pouco, foi mais 21 durou 6 meses esse jejum. Que foi quando Que a gente foi quando a gente se conheceu, né? conheceu. Foi 6 meses esse jejum, porque tinha mais coisas que ele queria falar, tinha mais coisas. E ali ele foi me quebrantando de novo, ali ele foi me trazendo de novo para o amor dele, até que eu, assim, experimentei coisas muito lindas com Deus, de, meu Deus, eu só preciso dele, eu não preciso de mais Que nada, lindo, emocionante. eu só preciso dele. Sabe, as coisas foram perdendo tanto sentido, e eu fui deixando ele me ministrar de novo. Fui voltando para casa. Senhor, eu estava longe de ti, Senhor. O Senhor é meu tudo. E assim foi no final do ano. E aí o Senhor me levou a estudar várias outras coisas, várias também. Enfim, a conexão com o Espírito é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Até que esse ano eu fiz esse jejum que eu te falei. Aí eu vi que você estava lendo Bom Dia Espírito Santo, li de novo. E no meu terceiro dia de jejum, eu li o livro. E, e ali parece que voltou a pessoa do Espírito Santo do meu lado. Uau. Que ontem eu fui para academia e eu escutei uma música e aquilo, assim, voltou com uma intensidade e eu fiquei ali na presença dele, treinando, falando com ele como eu sempre fazia antes. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim, o Espírito Santo fala muito com você na academia, né? E ali eu falava, Senhor, né, treinar aqui do jeito que eu tô treinando, será que eu não tô já demais buscando as coisas estéticas do corpo? Não, o Espírito Santo fala tanto com você na academia. Eu lembro que nossa, é por isso que eu amo academia, não era nem por causa da academia, é porque lá o Espírito Santo fala muito comigo, é o meu tempo com ele, e eu boto uma música e eu fico só sentindo ele, eu não fico falando com ele, porque eu tô treinando, eu fico só sentindo ali aquela conexão com ele. E ontem eu revivi isso, ó, ontem eu revivi isso com ele. E eu treinando na academia, até cantando, eu falava, nossa, as pessoas devem estar achando que eu sou doida, A louca, né? a louca na A academia, louca. e eu pensando, mas eu não me importo. É tão maravilhoso que à medida que a gente deixa o amor dele nos curar, nos nutrir da luz que vem dele, e a gente é curado, é transformado, a gente realmente resplandece. E é essa conexão que a gente vive na nossa vida e que a gente transparece na igreja, transparece nos grupos que a gente está, mas é nesse relacionamento diário com esse Espírito Santo, que é uma pessoa. Tem uma parte do livro do Bom Dia Espírito Santo que ele diz que ele foi na pregação de uma pessoa lá famosa que tinha o Espírito Santo, o ministério com o Espírito Santo, e ela parou a igreja toda, pediu silêncio, começou a chorar e falou, não entristeçam o Espírito Santo, ele é tudo que eu tenho. E isso impactou a vida do Benny Hinn, que escreveu o Bom Dia Espírito Santo. E é isso, é essa consciência. Só que a consciência do Espírito Santo a gente recebe por revelação. Então, quanto mais a gente quer, mais ele se revela. Então, muitas vezes a gente fala, o que eu tenho que fazer para ter mais? Abre o teu coração, diga, bom dia Espírito Santo todos os dias. E ele começa a se revelar. Ele começa a trazer o perfume de Cristo para a sua vida. Ele começa a fazer coisas simples se tornar especiais. Exemplo, o bom dia de um vizinho. Então, ele vai começar a se revelar de uma forma que você sabe que é ele. E isso sai do nosso controle, sai do natural e começa a adentrar os assuntos sobrenaturais, espirituais. Quando nós realmente queremos ter uma vida com o Espírito Santo, ele começa a dizer assim para você, olha, isso aqui é uma ferida que você tem que curar, isso aqui é uma dor com relação ainda, deixa eu te curar. E ali começa a nascer o profético, começa a nascer aquele lugar que a gente separa a alma do espírito. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E essa palavra que é viva, às vezes você ouviu um dia, leu na Bíblia, ela vai fica ali e ela vai, como ela é viva, ela vai sendo eficaz naquilo que ela se propõe. Então, você ali começa a ter uma caminhada profética.
Por isso que as pessoas falam assim, o Espírito Santo me falou isso, me falou aquilo, e algumas pessoas não entendem, mas como é que ele fala? Como é que isso, como é que aquilo? Então você vai começar a viver isso. E isso é uma caminhada, isso é uma jornada. E o que você precisa fazer? É hoje se render, ver que muitas vezes eu estou no controle, quero do meu jeito, mas tem um jeito melhor que você ainda não está vendo, que é o jeito do Espírito. Então pede para ele vir, fala assim, Espírito Santo, eu entrego o controle para ti. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua paz que excede todo entendimento, que você não vai entender, mas de repente você vai sentir uma paz, vai até às vezes se sentir estranho, porque o modelo do mundo te escraviza, você acorda já devendo para o tempo, Boa. né? Você já acorda devendo para o mundo, mas o modelo de Deus é o modelo do descansar na presença dele. Então você começa a sentir uma paz porque ele está ali e você vai ali recebendo talvez revelação, recebendo aquilo que você precisa fazer, recebendo uma estratégia melhor para as teus negócios, para as coisas que você está fazendo, mas o mais importante é você querer deixar as coisas na mão dele, porque ele é o que sabe de todas as coisas. Então confia, permanece, deixa a semente hoje dessa palavra que tá, eu vou ter um relacionamento melhor com o Espírito Santo. Ó, essa é uma semente que você plantou, seja essa terra fértil. Todo dia busca essa relação. E ele vai começar a se revelar. E tenho certeza que coisas muito maiores do que você está pensando, a Bíblia diz, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então deixa ele invadir o teu coração e mostrar que ele tem coisas muito maiores e melhores para você. Uau! Eu ia falar pra ela, deixa um recado pra quem está nos ouvindo, mas ela acabou de passar o recado. Exatamente. Então eu quero te agradecer, né, pelo teu tempo, por você compartilhar a tua experiência, de estar aqui também transbordando. E o que eu acho lindo, a minha convidada que eu também nem a conhecia, e ela falou, eu vejo o brilho nos seus olhos quando você fala, e aquilo me emocionou. E hoje eu estou vendo o brilho nos seus olhos. Você falando, Amém. os seus olhos brilham. Todos os dias eu repito, Espírito Santo, eu não quero viver mais nenhum dia sem você. Nenhum dia. Tem total liberdade para minha casa, para tudo. Sem ele eu não vou. Sim. Então, a tua história, o que você trouxe é mais uma confirmação disso. Quero agradecer também, ela me trouxe, da vez passada ela já me trouxe. Os temperos Os maravilhosos temperos que a gente fabrica maravilhosos. também. Sim, Aham. da vez passada que ela me trouxe páprica. Um outro ponto aqui, já colocando o Espírito Santo aqui, que o Espírito Santo ele gosta das coisas organizadas e com excelência. E isso se aplica nas coisas que você entrega, as coisas que você faz. E isso ele se expande nos seus negócios também. Uhum. Então, se você for ver aqui a embalagem, aqui o capricho. Você contou da história dele no podcast passado nosso? Eu falei um pouquinho, Falou, na né? verdade, hoje meu marido que faz, né, que fabrica, que criou a marca, que criou o design, ele que está cuidando de tudo. Eu desenvolvi, inclusive foi Deus que me deu a direção para desenvolver temperos. Lá atrás, na época que comecei os meus atendimentos, eu tinha uma vontade de fazer tempero. E como a gente usa muito tempero, eu só uso esse na minha casa, a gente começou a fabricar. E estamos aí já com 2 anos a empresa, colocamos em alguns mercados, mas eu sou apaixonada por esse produto. E tudo quem me deu a receita foi o Espírito Santo. Olha só, Até as então, ó. medidas, Ah, sabor, tudo. Ele foi guiando, ele foi conduzindo, justamente ele é o nosso melhor amigo, né? Quando a gente deixa assim, ó, ele nos guiando, ele traz tudo que a gente precisa. Eu criei a empresa sozinha, eu tinha vontade de fazer, mas quando eu conheci meu marido, ele fazia o tempero dele, você acredita? Aí juntou nós dois, a gente criou o nosso, e ele que cuida hoje da empresa, das coisas, e ele ama fazer isso. Ele é do mercado de investimentos, mas dá pra ver. esse é o hobby. E ficou um produto maravilhoso, e vendemos super bem. Quem compra com certeza volta e elogia e gosta, mas isso é o Espírito Santo, ele vai nos dando ideias. É por isso, quando a gente vai se rendendo, ele vai dando ideias, ele vai falando, ele vai levando, trazendo tudo que a gente precisa para fazer, sabe? É a vida leve que o Senhor conquistou para nós. Ele tirou a gente desse modelo da escravidão e nos trouxe para essa vida mais leve. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar mesmo, sabe? Com o Espírito Santo tudo fica mais leve. E mesmo que a gente se perca um pouquinho no caminho, tudo tem um propósito, e quanto mais a gente se abre, o ano passado eu estava com essa sede do Espírito Santo, comecei a buscá-lo, e
lembrar o quanto estava ficando pesado de novo, o quanto eu já estava, sabe, lá naquele modelo. E ele tem isso para nós, né? E a gente muitas vezes negligencia. Então, que essa mensagem que começou na sua vida com esse trabalho de estar aberto ao Espírito Santo, dê muitos frutos. Muitas pessoas que venham aqui despertem nas outras pessoas o poder do Espírito Santo, e dá para ver que você também está com um brilho diferente nos olhos, e dá para ver pelo pequeno testemunho que você contou da igreja, da tua filha, pequenos frutos que não foi você que plantou, foi o Espírito que trouxe para sua vida. Ele guiou tudo. Ele guiou, tá vendo? Você só, eu quero isso. E ele guiou e fez muito mais e abundantemente além do que você pensou. E aí a tua filha ali, feliz, né, com vocês na igreja, ela se batizou. É um testemunho de que não é sobre você. Deixa ele fazer. E ele nos conduz pro mais, sempre. Então, onde o Espírito Santo está, tem vida, né? E é uma vida que vale muito a pena ser vivida, que é o que Jesus nos prometeu, que é a vida em abundância. Então, obrigada pelo convite, mais uma vez. Conte sempre comigo. Ali nas redes sociais a gente se segue, se curte e conversa pouquinho, mas a gente tem que estreitar e tomar o café e ficar mais juntas. E mais do que tudo, é tão gostoso você ter amigas que compartilham da mesma visão, e isso é muito gostoso. Você falar de um assunto que a pessoa está vivendo e aquilo se transforma em algo muito maior. Então, obrigada pela sua amizade, você também foi um presente para mim de 2024. E eu lembro o dia que eu bati o olho em você, eu falei, nossa, eu senti uma coisa tão gostosa, quero estar perto de você, então saiba que eu torço, oro por você e o que precisar, conte comigo. Amém, amém, recebo e é recíproco. Olha o que o Espírito Santo faz, quando ele conecta, a conexão dele é diferente. A primeira pessoa que orou na minha casa. Então, às vezes você pensa, nossa, mas no meu ambiente hoje não tem ninguém assim. Mas se você pedir, essa pessoa ela vai aparecer. Pelo agir do Espírito. Sim, com certeza. Uau, então, obrigada, o Espírito que habita em você. Que ele rege a tua vida. Obrigada, Grazi. Obrigada e até uma próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.